Graças e paz, irmãos. Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo 73. Vamos ler 3 versículos. Salmo 73, versículos 2, 3 e o 17. Amém? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. 17. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Deus Todo-Poderoso, essa é a tua palavra, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo, fale com cada um de nós que precisamos aprender nessa manhã. Nos dá a porção que o Senhor preparou para a tua igreja. Fala conosco, Espírito Santo, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. A palavra de Deus conta que Salomão, ele construiu um templo ao Senhor. E quando ele foi inaugurar o templo, tinha todo um ritual para aquela inauguração. E fala que algumas pessoas estavam ali presentes. E entre essas pessoas estava esse homem de Deus de nome Asaf, esse escritor desse salmo. E eu acho interessante porque lá em Crônicas vai dizer assim que alguns sacerdotes, diz assim, os sacerdotes não respeitaram a ordem que foi dada a eles, para eles se santificarem e se consagrarem ao Senhor. E aí a Bíblia vai dizer assim, e quando eles saíram, e eu fico olhando essa palavra, porque diz assim, quando aqueles sacerdotes saíram, e a Bíblia vai dizer assim, e Asaf, e vai falar de alguns músicos que com ele estavam, e fala assim, quando eles começaram a louvar ao Senhor, quando eles começaram a glorificar o nome do Senhor, e a Bíblia diz o cântico que eles estavam cantando, e eles cantavam e diziam, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia vai dizer que a casa se encheu de uma nuvem. Algumas versões vai dizer assim que uma fumaça invadiu aquele templo, aquela casa. E a Bíblia vai dizer que as pessoas que ali estavam, todas elas se prostraram. Ninguém conseguia ficar em pé. E vai dizer assim, porque a glória, a presença do Senhor invadiu aquela casa. A presença de Deus invadiu aquela igreja de tal maneira que aquelas pessoas não conseguiam se levantar. O que me chama a atenção, irmãos, o que me chama a atenção é que foi justamente no exato momento que esse homem de Deus, Asaf, está louvando e glorificando o nome do Senhor, que a presença de Deus, sabe, se manifestou naquele lugar. E eu fico olhando à luz desse texto que nós acabamos de ler. E às vezes eu gosto de olhar para esse texto e ficar olhando para ele, imaginando que um dia, um homem de Deus, ele conseguiu trazer Deus à terra, quando era, sabe, cultuado, realizado um culto. Eu gosto de olhar para esse texto e imaginar que Asaf foi um homem que conseguiu trazer Deus para um culto aqui na terra, porque ele entrou naquela igreja, invadiu aquela igreja com a sua Shekinah, e as pessoas sentiram essa presença. Mas é esse mesmo homem que no Salmo 73 diz que quando olhou a prosperidade dos ímpios, ele quase se desviou. É esse mesmo homem que precisou fazer o caminho de volta. E diz a palavra que precisou entrar novamente no templo, no santuário do Senhor, para enxergar a glória de Deus novamente. Hoje nós estamos aqui nesse culto de missões. E o nosso tema é bem engraçado, porque
alguns dias eu perguntando: Deus, qual o tema de missões? Deus, qual o tema de missões? E eu me surpreendi, Deus só falou no meu coração: coloca, eu quero fazer missões, e agora? Eu quero fazer missões, e agora? Porque às vezes a gente se apega porque eu já sou crente há muito tempo. Às vezes a gente se apega porque eu tenho já um ministério na igreja. Às vezes a gente se apega, eu já desempenho um papel fundamental na igreja. Olha, eu já estou pronto, eu já estou preparado. Mas quando nós olhamos a história de Asaf, irmãos, eu fico olhando essa história e fico pensando: meu Deus, será se de fato estamos prontos? O que é que está faltando? O que é que está faltando? Porque olhar Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho, olhar para essa ordem dada por Cristo e saber que nós temos que obedecer a esse mandamento, a essa ordenança. Mas a pergunta é: como que eu vou obedecer? Como que eu vou pregar o evangelho? E é sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. Nós vamos aprender, irmãos, porque a Bíblia vai continuar dizendo que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Sabe, nós chegamos a uma conclusão que as pessoas vão ouvir o evangelho, elas vão ouvir a pregação da palavra de Deus. Agora, eu não sei dizer quantas vezes elas ouvirão, se uma vez ou se várias vezes, eu não sei quantas oportunidades terão, mas a Bíblia está dizendo para nós que elas terão oportunidade. Elas ouvirão a palavra, e a Bíblia vai dizer que a partir do que elas ouvirem, a decisão que elas tomarem, elas vão receber salvação ou condenação. É assim que a palavra de Deus está mostrando. As pessoas ouvirão o evangelho e elas serão salvas ou condenadas a partir daí. Mas Jesus não disse apenas: ide, pregai o evangelho. Quando você olha lá no livro de Mateus, ainda no capítulo 9, a partir do versículo 37, nós vamos ver Jesus dizendo algo interessante para nós. Ele vai dizer: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus vai mostrar para nós que as pessoas já estão aguardando e esperando que alguém pregue. As pessoas já estão esperando que alguém vá até elas e leve o evangelho da graça. Que ele continua dizendo que é preciso orar e dizer: Pai, manda ceifeiros. É preciso clamar ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, porque a seara mencionada por ele representa as almas necessitadas de salvação. E eu gosto de olhar para essa parte necessitada de salvação. E a gente não precisa olhar muito longe, não, irmãos. A gente só precisa olhar dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos familiares, enxergar que existem almas precisando de salvação perto de cada um de nós. Simboliza aqueles que se dedicam, sabe? Os ceifeiros são aqueles que se dedicam a levar a palavra de Deus e conduzir pessoas à verdade. Conduzir pessoas à verdade. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus ressaltou a vastidão da obra de Deus, mas também a escassez daqueles que estão dispostos a ir. E às vezes a gente até ouve alguém dizer assim: olha, eu quero ir. Eu quero ir. A pergunta é: você está pronto para ir? Você está pronto para ir? Você está pronto para ser enviado? Por isso que o tema é: eu quero fazer missões, e agora? Você que tem um chamado, e agora? E agora você precisa passar por um processo de preparação para depois ser enviado. Você precisa passar por um processo, irmão, e é esse processo que poucas pessoas querem passar. Você precisa ser treinado e poucas pessoas querem ser treinadas. Você precisa ser preparado e poucas pessoas querem ser preparadas. Está cheio de pessoas aí achando que já estão prontas. Está cheio de pessoas achando que já estão preparadas, que já podem ir. E aí o texto diz que o homem de Deus, aquele homem que um dia estava lá no templo, que sentiu a presença e a Shekinah de Deus, ele diz: eu olhei lá fora e os meus pés quase se desviaram. Ele diz: eu olhei lá fora e eu quase
me desviei. A gente olha para a história de um profeta chamado Isaías. E eu gosto de olhar quando o Senhor pergunta para Isaías assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a Bíblia diz assim que Isaías prontamente ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual a parte que a gente esquece de olhar? É que antes dessa pergunta e antes da resposta de Isaías, a Bíblia diz que foi preciso um anjo, sabe, um serafim, pegar uma brasa viva do altar e tocar nele. E só depois foi que o Senhor fez a pergunta. Só depois foi perguntado a ele, porque antes desse ato, antes desse momento, sabe qual era a visão que Isaías tinha de si mesmo? Eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que era que ele estava dizendo? Eu não estou preparado. Um homem que olha para a presença de Deus, ele diz: eu vou morrer. Eu vou morrer. Irmãos, é preciso estar preparado. Eu quero fazer missões, e agora? Novamente eu digo, precisa de preparação. É preciso estar pronto. Antes de Jesus dizer ide, sabe o que foi que Jesus disse às pessoas? Vinde. Vinde e aprendei de mim. Vinde e aprendei de mim. Antes de enviar os discípulos, ele os chamou e os preparou. Nós estávamos aqui outro dia com a irmã Edmeia e ela dizendo: imagina, 3 anos de intensivo, 3 anos aqueles homens ouvindo a palavra de Deus, 3 anos aqueles homens vendo Jesus fazer milagres, 3 anos eles experimentando da presença do Senhor, e só depois eles foram enviados. E o Senhor não disse assim: agora vocês estão prontos, vão. Não, o Senhor ainda colocou eles à prova, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto eu envie o Espírito Santo, até que vocês sejam revestidos de poder e de autoridade, para vocês poderem ir. O que Jesus estava dizendo assim: olha, é preciso estar preparado. Não vá despreparado, que lá fora tem uma guerra física, emocional e espiritual. Preparação, irmão. Tem muita gente querendo fazer missões, mas poucas querem entrar no santuário, poucas querem passar pelo processo de preparação, de treinamento e de discipulado. Poucas pessoas. Quando olhamos a um homem chamado de apóstolo dos gentios, ou Paulo, como nós conhecemos, olhar para a obra missionária de Paulo é lindo demais. O que poucas pessoas querem olhar é o que Paulo passou antes de fazer o que ele fez, antes de ir aonde ele foi, antes de ser usado como o Senhor usou. Às vezes a gente para e diz assim: a Bíblia diz assim, ele mesmo declara: porque eu estudei e eu estive aos pés de Gamaliel. Já era preparação, irmão. Já era preparação. Ele nem entendia, mas já era o Senhor preparando ele para uma obra que o Senhor ainda ia dar a ele. Atos dos Apóstolos, Paulo fala que Paulo foi o primeiro ensinado, treinado, lapidado para ser grandemente usado por Deus. Está cheio de gente querendo ir de qualquer jeito. Irmãos, eu amo essa palavra lapidado. Porque lapidar é tirar as arestas para poder mostrar o brilho, a beleza da pedra. O pessoal que tem pedra ou que entende de pedra sabe que a beleza da pedra ela só aparece depois da lapidação. O que o Senhor tem que fazer muitas vezes na minha e na sua vida é nos lapidar, para que a beleza dele resplandeça, para que a glória dele resplandeça através de nós. Muitos pensam que Paulo, após a sua conversão, já foi direto para o campo missionário. Eu falo porque eu já pensei que era assim. Eu dizia: olha, Paulo ali no caminho de Damasco, ali ele aceitou a Jesus, foi lá na rua da direita, Ananias chegou lá e pôs a mão sobre ele, ele voltou a enxergar e já saiu pregando. Oh, maravilha, glória a Deus, um homem de Deus. Mas não foi assim não, irmãos. Não foi assim que aconteceu não. Tem um livro de Hernandes Dias Lopes chamado Paulo, o maior líder do cristianismo. E ele fala um pouquinho da conversão de Paulo. E eu me surpreendi quando eu comprei esse livro há muitos anos atrás, na época do lançamento dele. Nós
Nós estávamos no congresso da CEPAL. E quando eu olhei lá dizendo assim, olha, Paulo foi treinado, sabe quantos anos? 14. 14 anos sendo treinados para depois ser enviado. E às vezes nós queremos fazer missões, mas não queremos ser treinados. Irmãos, o Senhor tem uma ordem para mim, para você, para a igreja toda, essa ordem: ide, pregai o evangelho. Mas tem também uma segunda ordem dizendo: ide e fazei discípulo. Você não pode fazer aquilo que você não é. O discípulo é uma pessoa igual a você. Você vai fazer alguém igual a você quando você vai fazer discípulo. A pergunta é: eu estou pronto, preparado para fazer o quê? Porque se você for treinado, se você for um adorador, se você for um servo fiel, submisso, que está disposto a ser usado por Deus, você vai fazer pessoas iguais a você. Mas se você for rebelde, se você for alguém que desiste fácil, se você for alguém que não está disposto a perseverar até o fim, você vai ensinar as pessoas a serem iguais a você. Preparação. 3 anos no deserto da Arábia. Diz a palavra que foi o que Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Hernando diz que após a conversão, Paulo não foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas rumou para a região da Arábia, onde permaneceu 3 anos fazendo um seminário intensivo com o próprio Jesus. Lá no livro de Gálatas 11, 12, fala isso. Depois de passar 3 anos examinando cuidadosamente o Antigo Testamento, ele descobre que Jesus era de fato o Messias prometido. Está lá na página 36 do livro. Ele volta para Damasco e depois vai para Jerusalém. Sabe o que acontece em Jerusalém com Paulo? Ele é rejeitado. Eu quero fazer missões e agora está disposto a ser rejeitado? Eu quero fazer missões e agora está disposto a ser rejeitado pelas pessoas? Você, eu quero pregar aqui hoje. Aqui não. Aqui você não prega. Eu quero dar uma palavra aqui hoje. Aqui não. Vá procurar outro lugar. Isso é ser rejeitado. As pessoas dizendo que você não pode fazer, que você não vai fazer, que elas não lhe aceitam. Você está disposto a receber não por causa do amor a Cristo para fazer missões? A Bíblia diz que ele é rejeitado, é levado para Cesareia. E dali para Tarso, sua cidade natal, teve que recomeçar. Volta lá para o início, para a terra dele. Sabe quantos anos ele vai passar em Tarso? 10 anos. Irmãos, 10 anos. Sabe aonde? No anonimato. Era só mais uma pessoa comum. Era só mais uma pessoa sozinha. Era só mais uma pessoa esquecida. Era só mais uma pessoa fora do palco, longe das luzes. Sabe por quê? Porque Deus ainda estava trabalhando na vida de Paulo. Deus ainda estava trabalhando na formação do caráter de Paulo. Paulo ainda precisava aprender que tudo dependia de Deus e não dele. Está cheio de pessoas aí precisando aprender que Deus, sabe, Deus é o provedor, é Deus quem provê, é Deus quem sustenta, é Deus quem chama, é Deus quem envia. Ele é responsável por aqueles que ele tem chamado. Mas tem muita gente achando que depende do seu trabalho, das suas finanças, das suas posses, daquilo que você tem. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele, irmão. Nada é nosso. Nada é nosso. Paulo, ele precisava aprender. Paulo precisou aprender que a suficiência vem de Deus. Eu estudei 5 anos aos pés de Gamaliel. A suficiência vem de Deus. Passei 5 anos, irmãos, é uma graduação, uma faculdade aos pés de Gamaliel, para entender que Deus é quem dá a graça, Deus é quem dá o conhecimento. Deus tira o espinho da minha carne. Ele diz o quê? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele estava dizendo: é preciso descer, é preciso se humilhar, Paulo, é preciso abrir mão dos títulos, é preciso saber que é Deus quem chama, é Deus quem envia e é Deus quem supre as necessidades.
Paulo precisou aprender que ele era apenas cooperador da obra de Deus, ele não fazia a obra de Deus. Hoje tem muita gente precisando entender, irmãos, que o Senhor tem nos chamado para sermos parceiros do Espírito Santo. Ninguém consegue fazer a obra de Deus porque é dele. Ele disse: a minha obra eu quem faço, é Deus quem faz a obra dele. Mas nós temos o privilégio de sermos parceiros do Espírito Santo, cooperador dessa obra. Ele tinha que aprender que a sua maior prioridade não era fazer a obra de Deus, mas conhecer o Deus da obra. Está cheio de gente dizendo assim: eu quero fazer missões. Você vai falar o que quando você chegar lá? As pessoas vão ver o que quando olhar para você? O que é que elas vão ver quando elas olharem para você? Nós cantamos um hino há pouco, diz assim: eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. O que é que elas vão enxergar, olhar para mim, olhar para você? Lá fora. Aqui dentro é muito fácil, é lá fora, depois você sai da porta. Lá fora, o que é que as pessoas vão ver? Atos 9:31 vai dizer, sabe o que, irmãos? A obra crescia sem Paulo. A obra crescia sem Paulo. Pasme o que eu vou falar agora. A obra está crescendo e você sabe o que você está fazendo. A obra está crescendo sem você se mover. A obra está crescendo sem você evangelizar. A obra está crescendo sem você pregar a palavra. A obra está crescendo. A obra está crescendo, irmão. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que, assim como Ele trabalhou na vida de Paulo, Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Ele quer trabalhar nas nossas vidas, para que nós venhamos fazer, quem sabe, até melhor ou mais do que aquilo que Paulo fez. A Bíblia fala que em Antioquia, Barnabé, vendo que a obra de Deus prosperando, foi a Tarso em busca de Paulo, onde ficou 1 ano nessa cidade, com Barnabé sendo ainda lapidado. Barnabé foi também o grande discipulador de Paulo. Sabe o que é isso, irmãos? Preparação. Preparação. Para cumprir o id de Jesus e entrar na seara para fazer a colheita, é preciso estar preparado. Não pode ir de qualquer jeito, irmãos. Preparação. E a preparação é feita, sabe aonde? No santuário, no templo, na igreja, na casa do Senhor, na igreja de Jesus Cristo. Não tem como se preparar na internet. Não tem como se preparar sozinho, tem que vir para a igreja. Sabe, tem que vir para a casa do Senhor. Tem que andar. O pastor falou algo muito interessante. Ele disse: você tem que se assentar na mesa de quem já chegou. Tem que sentar com o pastor, tem que aprender dele, tem que trocar conhecimento, tem que passar as suas dúvidas, tem que apresentar a ele os seus medos. Nós temos medos. Quantas pessoas ainda não foram ao campo missionário porque tem medo? Tem medo, e o inimigo coloca medo. Mas nós não podemos olhar como Paulo foi separado. Nós vimos no caminho de Damasco, ele foi chamado pelo Senhor. Mas a Bíblia mostra que foi dentro da igreja, quando a igreja jejuava e orava. Foi quando a igreja estava ali reunidas, clamando, orando. E não só tinha Paulo lá não, irmão. Não só tinha Barnabé com Paulo lá não, tinha muita gente. A Bíblia fala que a lista era muito grande, de pessoas, quem sabe, mais sábias, ou quem sabe mais, muito mais importantes do que Paulo. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse à igreja lá em Antioquia: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eu quero fazer missões, mas se você não está preparado, o Espírito Santo não vai deixar você ir lá passar vergonha não. Eu quero fazer missões, mas se você não estiver preparado, Ele não vai permitir que você vá. Porque o nome, o estandarte que tem que ser levado às mais altas alturas é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo. Vai dizer que a igreja os enviou após mais jejuns e orações, impondo as mãos sobre eles
para a missão. Irmão, se a igreja não te enviar, eu vou te dizer aqui, não vá. Precisa de uma cobertura espiritual. Precisa ter uma igreja que ora. Precisa ter uma igreja que jejuma. Precisa ter uma igreja, sabe, que contribui financeiramente para o sustento. Eu vi aqui, numa das pregações do Edivan, eu nunca esqueci. Ele diz, olha, Deus tem mandado missionário, mas Deus tem nos levantado, principalmente aqueles que não podem ir, ou que não vão, que ainda não entenderam que precisam ir ao campo missionário, para serem aqueles a colaborar financeiramente, pelo sustento daqueles que já estão. Hoje é culto de missões. Toda a oferta dada hoje vai para sustento dos missionários. Toda a oferta. Objetivo, irmão, iniciar a primeira grande viagem missionária organizada entre os gentios. E para Paulo ir, o Espírito Santo disse à liderança da igreja, separa esses dois, é esses dois que vão. E a igreja envia eles, e eles vão. E aí eu fico surpreso quando eu olho o Espírito Santo dizendo assim, olha, é Saulo e Barnabé que vão. Mas a Bíblia fala que quando eles estão saindo, eles levam um jovem de nome João Marcos. O Espírito Santo mandou eles levarem João Marcos. O Espírito Santo disse que eles podiam pegar uma pessoa no meio do caminho e levar. Ah não, porque eu preciso de um colaborador para ir comigo. O Espírito Santo mandou eles irem. Não, sabe o que acontece no meio da primeira viagem missionária? João Marcos desiste. João Marcos volta porque não estava preparado. Irmãos, quem não está preparado, volta. Quem não está preparado, desiste. Quem não está preparado, quem não é enviado pelo Espírito Santo, sabe, com a cobertura espiritual da igreja, não vai suportar, sabe, as coisas que ele vai ver lá fora. Ele não vai suportar ver o ímpio prosperar lá fora. Ele não vai suportar ver as lutas, as aflições que ele vai passar lá fora. Ele não vai suportar. E Deus não chama apenas Saulo ou Paulo, como nós conhecemos, dizendo assim, Deus chamou ele porque ele era o mais inteligente, ou porque ele era o mais estudioso, porque ele tinha o maior título naquela época. Não. De tempos em tempos Deus chama homens e mulheres. Nós vimos a apresentação há pouco de um homem chamado Gideão. Sabe como que Gideão foi escolhido, escolhido por Deus, chamado por Deus para a obra? Quando o Senhor ouviu a oração dos israelitas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a oração deles chegou até o Senhor. E o Senhor desce naquele lugar, manda um anjo, um homem de Deus, naquele lugar, e olha Gideão malhando trigo dentro de um lagar, num local onde se prensava uva para fazer o vinho. E aquele anjo olha para ele, ou aquele homem de Deus olha para ele e diz, homem valente. Homem valente. Sabe qual a resposta de Gideão para aquele homem de Deus? Eu sou o menor da minha casa, e a minha família é a mais simples da tribo de Manassés. Irmãos, quando Deus chama, sabe, independe do seu título, independe das suas posses, independe das suas finanças, independe de tudo isso. Sabe por quê? Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta, é Ele quem envia, é Ele quem guarda, é Ele quem dá a vitória. Às vezes eu olho para a história de Gideão e eu vejo um homem que tinha moral com aquele povo. Porque quando Gideão diz, nós vamos para a batalha contra os midianitas, vai dizer que 32 mil pessoas dizem, nós vamos com você. Mas elas não estavam dizendo que iam porque elas estavam prontas ou preparadas. Para dar um apoio àquele homem, eu vou com vocês, Gideão. Se você vai para a guerra, eu vou. Você vai para a batalha, eu vou. Aí Deus diz, Gideão, esse povo está querendo te agradar. Diz aí que os que estão com medo podem voltar. Irmão, voltou 20 e tantos mil. A partir da sua vontade de querer ajudar, de querer ir e estar preparado, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença, porque na história de Gideão,
Quando o Senhor coloca a prova novamente, vai sobrar apenas 300. E é com esses 300 que o Senhor vai dar a vitória. Irmãos, quando Deus chama. Eu lembro de uma frase que o pastor Josimário falou uma certa feita, há muito tempo atrás. E eu nunca esqueci, pastor. Ele disse: se Deus mandar você sentar, nem olhe se tem cadeira. Simplesmente sente. Porque se não tiver, Ele vai prover. Se o Senhor tem te chamado para missões, irmãos, não se preocupa com sustento, não. O Deus que chama é fiel para suprir as necessidades. O Deus que chama, Ele é fiel. Porque a mudança que eu e que você precisa, que nós precisamos, está na presença de Deus. Está na Shekinah, aquela Shekinah que invadiu o templo naquele dia que Salomão estava inaugurando o templo e que Asaf louvava ao Senhor. Tem muita gente querendo ir, mas poucas pessoas estão prontas e preparadas para ir. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Tem muita gente, irmãos, querendo fazer missões, mas não estão preparadas para olhar o presente século. Tem muita gente querendo fazer missões, mas não estão prontas e preparadas para olhar o ímpio lá fora. Tem muita gente querendo fazer missões, mas não estão prontas e preparadas para enfrentar as adversidades, as provações. Quem sabe nós não vamos falar aqui as fornalhas de Nabucodonosor, ou quem sabe as covas dos leões, de qual Daniel foi colocado dentro. Mas tem gente que não está preparado nem para ser rejeitado, como Paulo foi. Paulo continua falando, dizendo que Demas foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galáxia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Eu gosto de olhar porque aquele mesmo Marcos, ou João Marcos, que desistiu na primeira viagem missionária, ele voltou, ele se preparou, e agora ele foi, e agora ele não desistiu. Porque não basta apenas querer ir, irmãos. Eu quero fazer missões, e agora? Se prepara. Entra no santuário e se prepara. Entra na igreja e se prepara. Deixa a liderança da igreja te preparar. Sabe, porque quando você estiver pronto, sabe quem vai dizer que você está pronto? Não é o pastor, não. Não é o líder do discipulado, não. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar ao pastor da igreja e dizer: ele está pronto. Envia ele. Ele está pronto. Eu quero fazer missões, e agora? Você que tem o chamado, você que sabe que a chama de missões está queimando no seu peito, quer fazer missões? Deixa a igreja te preparar. Procura o pastor e diz: pastor, eu quero, me prepara. Pastor, eu quero, me prepara. Me ajuda, eu quero fazer missões. Porque Asaf, quando ele entrou no santuário, ele viu a glória do Senhor. É um homem que vai dizer que Deus o fez ver, que embora ele olhava para aqueles ímpios e via nele prosperidade, Deus fez ele enxergar que eles estavam pisando em solo escorregadio e que podiam cair a qualquer momento. Mas é o mesmo Deus que fez Asaf ver que Asaf estava pisando em solo firme. É esse homem que vai, no versículo 25 do Salmo 73, dizer: a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje mais que a ti. Quer fazer missões, irmãos? Se prepara. Se prepara. Se prepara como fez Paulo, que o Espírito Santo ele vai te enviar. Se prepara. Quem sabe você já fez como João Marcos, foi e voltou. Se prepara que o Espírito Santo vai te enviar novamente. Ele vai te dar nova oportunidade. Você vai levar o evangelho da graça. Você vai levar o evangelho de Jesus Cristo. Você vai ser usado.
Aonde você for levado, você vai ser usado. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse que os campos estão brancos, mas que está faltando os ceifeiros. Que o Senhor nos ajude a sermos esses ceifeiros, prontos e preparados para a boa obra que o Senhor tem preparado para a igreja dele nos nossos dias.